A lua cheia em Aquário do dia 19 está prometendo muitas movimentações. Ela está bem tensa e bem polêmica. Eu sou Isabela, astróloga kármica, e aqui você vai encontrar vídeos de previsões astrológicas, também posicionamentos no mapa astral, espiritualidade e muito mais. A lua cheia, ela é sempre um momento de ápice. Ela é sempre um momento de culminação de algum assunto. Então a gente pode esperar revelações, a gente pode esperar finalizações. Afinal, a simbologia da lua cheia é a gente finalmente tomar clareza sobre aquilo que a gente precisa enxergar. E Aquário, ele naturalmente é um signo associado à inovação, ao coletivo, à sociedade, grupos, modernidade, então tecnologia, redes sociais, inteligência artificial, que é o assunto do momento, progresso social. Ele é um signo muito associado ao humanitarismo, à igualdade social e também o pensamento não convencional, aquele pensamento fora da caixinha. Essa é uma lua cheia bem significativa para o coletivo, já que Aquário traz essa pauta dos grupos, do coletivo, mas também para quem tem posicionamentos, especialmente aqueles próximos aos 27 graus de Aquário, que é onde vai acontecer a lua cheia, aos 27 graus de Aquário. Então, quem tem posicionamentos próximo a esse grau e também posicionamentos próximo a esse grau 27 em Leão, Touro e Escorpião. Esses são claramente os indivíduos que vão mais sentir aí os efeitos, a proposta dessa lua cheia. Então, o que tem de tão especial, de tão tenso e tão diferente nessa lua cheia em Aquário? Bem, essa é uma lua cheia que a gente tem bastante aspecto tenso no momento do ápice da lua cheia. Quando a gente tem aspectos tensos entre planetas lentos, sempre é uma indicação de que algo grandioso pode acontecer no coletivo ou também individualmente, dependendo do seu mapa. A gente tem duas quadraturas T dentro desse mapa da lua cheia, que é muito significante, né? Uma quadratura em T é uma quadratura entre 3 planetas envolvidos. Então a gente tem duas quadraturas desse modo, o que traz muito dinamismo, muito movimento e também muita tensão. É como se os planetas estivessem eletrocutados em alta voltagem e prontos para descarregar uma carga elétrica em algum assunto, em alguma área específica. A primeira quadratura T, que de fato é a mais relevante, é entre Sol, Lua e Urano. A gente sabe que a oposição entre Sol e Lua é de fato o que simboliza a Lua cheia. Então a gente tem essa exata oposição no mapa da Lua cheia, o que é completamente normal. O que é anormal, digamos assim, seria a quadratura em T com Urano, que é o planeta corregente de Aquário, o signo da Lua cheia. Então ele é o planeta ali que domina os assuntos aquarianos. Como a quadratura ativa a sombra dos planetas, na sombra, Urano fala de imprevisibilidade, fala de irritabilidade, fala às vezes de extremismo, de não convencionalismo, de radicalismo. Então a gente pode ver que o coletivo, nessa semana, nos dias anteriores já pode sentir essa tensão. E na próxima semana como um todo, o coletivo vai estar bastante intensificado, assim como se qualquer fagulha pudesse atingir uma nova discussão, especialmente porque a gente tem nessa quadratura inteira também o protagonismo de Mercúrio retrógrado em Leão. Existe ali a pauta das discussões, de quem vence mais o que está falando, de quem leva a verdade, de quem lidera, de quem ganha a discussão. Urano, que está fazendo esse aspecto tenso com a lua cheia, é um planeta que já está transitando por Touro desde 2018 e está trazendo instabilidades nos assuntos taurinos. Então, economia, alimentação, natureza, meio ambiente. Então, a gente pode esperar, sim, que o coletivo esteja lidando com alguns assuntos envolvendo imprevisibilidades no sentido econômico, no sentido ambiental. Então, podemos, sim, contar com algum tipo de desastre natural, terremoto, tudo que lide com a terra, né, de um modo geral. E também o aspecto financeiro, porque Touro também rege tudo que está falando de economia. E aí a gente ainda tem uma segunda quadratura em T, envolvendo Saturno, Júpiter, Marte e Vênus. Então, a galera no céu tá bem tensionada mesmo, né? A gente pode perceber. A quadratura entre Saturno e Júpiter é um dos grandes temas de 2024, um dos grandes eventos astrológicos de 2024. É um evento, de certa forma, um pouco raro de acontecer. Então, olha a confusão. Marte está conjunto a Júpiter em Gêmeos e tá trazendo ali uma expansividade, impulsividade, muito no aspecto comunicativo. Então, Júpiter e Marte, conjuntos em Gêmeos, estão fazendo uma quadratura
com Saturno retrógrado em Peixes. Saturno retrógrado em Peixes já está lá desde o ano passado, desde 2023, e está pedindo que a gente reestruture a nossa intuição, o nosso aspecto espiritual, a nossa fé, o modo que a gente lida com esse aspecto imponderável da vida. Na sombra, Saturno em Peixes fala muito de uma fuga da realidade, de ilusões, escapismo, aquela coisa de preferir não olhar de forma concreta para os desafios que se apresentem na sua frente, simplesmente fuja desse desafio e finja que nada aconteceu. Então a gente já tem essa energia de Saturno muito forte desde 2023. Inclusive tem um vídeo aqui no canal falando especificamente sobre isso. E é justamente esse Saturno em Peixes que está muito associado ao que está acontecendo no mundo, com guerras, com refugiados, pessoas em situação de isolamento, precisando de ajuda, de caridade, enfim. E aí esse Saturno que está pedindo a estruturação da nossa fé e da nossa espiritualidade está em quadratura com Júpiter e Marte em Gêmeos. E isso revela extremas naturezas distintas, né? Gêmeos é altamente racional, altamente mental, altamente intelectual. Vou colocar uma situação prática aqui de como eu enxergo essa quadratura entre Saturno e Júpiter. É como se uma pessoa estivesse fazendo de tudo para passar num concurso público. Ela estudou, ela fez tudo o que precisava, contratou os melhores cursos, ela praticou horas e horas de estudo, mas aí ela não passou no concurso porque lhe faltou a fé, lhe faltou acreditar que ela conseguia, lhe faltou acreditar que ela estava sendo protegida. E então obstáculos podem ter aparecido no momento da prova para ela não ir tão bem. E por mais que ela tivesse todo o preparo mental e racional, existiu algo imponderável servindo como obstáculo nesse momento. Isso muitas vezes acontece quando a gente quer dar um passo importante na nossa vida, quando a gente quer crescer, a gente se depara com alguns eventos que parecem que estão puxando a gente para trás. O que falta para a gente conseguir seguir em frente, mesmo que esse sinal vermelho tenha aparecido na nossa frente, é justamente estabelecer estruturalmente um comportamento de fé, de desejo, de vontade, de confiança em algo que você pode não estar enxergando na sua frente, mas que pode sim acontecer. Então tem sim muito esse elemento da sensibilidade versus o racional, da fé versus aquilo que você faz no seu dia a dia. Outro exemplo prático que a gente pode ver na realidade se materializando entre essa quadratura Saturno, Júpiter, Marte e Vênus é no sentido das guerras que a gente já tem acompanhado de cunho religioso, porque Saturno em Peixe já traz essa narrativa de como que é estruturado os desafios envolvendo a espiritualidade. E Júpiter, ele é o regente de Peixes, signo em que Saturno está transitando. E aí a gente vê que esse Júpiter está conjunto a Marte, que é um planeta bélico, um planeta maléfico de natureza, assim como Saturno. Marte traz como pauta conflitos, guerras, impulsividade, ainda mais em Gêmeos, né? A questão da palavra, a comunicação, aquilo que é dito de forma impulsiva e não pensada. Então, existe algum aspecto aqui nesse sentido de comunicação e como que isso pode impactar dinâmicas de guerra. Lembrando que a lua cheia em Aquário exalta a questão aquariana, que também é a revolução. É um signo revolucionário de natureza. A gente pode esperar esse coletivo inflamado. Inclusive, o mapa dos Estados Unidos está muito tensionado nessa lua cheia. Os Estados Unidos têm uma lua em Aquário aos 26, quase 27 graus de Aquário, e a lua cheia tá pegando bem nesse ponto, o que traz muito desse assunto, dessa temática para os Estados Unidos, um país que está em corrida eleitoral. O mapa do Trump também está sendo bem tensionado nessa lua cheia. Ele tem um ascendente em Leão, e aí essa lua cheia pega bem ali em casas angulares que são significativas para o indivíduo. Essa lua cheia também pega o Marte natal do Trump, e aí a quadratura em T entre Sol, Lua e Urano vai também ativar a casa da imagem pública, e a carreira, como ele é visto pelo público. Inclusive, isso sim é um indicativo de que ele pode estar sofrendo algum tipo de ameaça ou algum tipo de uma nova tentativa de atentado à vida, ou mesmo traição entre aliados dele, porque essa lua cheia também ativa a casa das parcerias, dos aliados. Outro tema que Trump pode se ver envolvido aí no meio dessa lua cheia é algum ataque de hacker, ou mesmo algum discurso que ele possa vir trazer que é posicionado de forma violenta,
que cause mal-entendido, né? Porque a gente não pode esquecer que a gente está no meio de Mercúrio retrógrado e Mercúrio retrógrado em Leão, caindo bem no ascendente de Trump. Então, assim, tá realmente uma mistura de coisas, de tensões dentro desse mapa do Trump. A gente pode esperar bastante coisa aí nessa próxima semana. Uma das coisas que também podem ser temas aí é instabilidades nas redes sociais. A gente tem Mercúrio retrógrado, a gente tem essa lua cheia sendo tensionada por Urano, que é um planeta muito relacionado à eletricidade, a coisas imprevisíveis, então ataques de hackers ou instabilidades no geral em redes sociais. Pode também ser aí algum evento característico nesses próximos dias. Bem, esse foi o panorama geral dessa lua cheia em Aquário. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Para mais vídeos como esse, já sabe, se inscreve no canal.